fez alguma coisa. Talvez Jesus percebeu, o cara era cego, totalmente cego. Ele começa a enxergar, talvez ele ficou olhando assim, as coisas, meio fora de foco. Aí Jesus falou, você está vendo alguma coisa? Aí olha qual é a resposta dele, 24. Vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Ou seja, talvez a visão dele estava embaçada, estava desfocada, ok? Pode passar, 25. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-lhe Jesus embora para casa, e recomendando-lhe, não entres na aldeia. Então, preste atenção, irmão, aqui em algo poderoso. Jesus tocou a vida desse cego. Ele não enxergava nada. E quando Jesus toca nele, ele começa a enxergar, ele começa a ver luz. Agora, vamos ser sinceros. Para quem não vê nada, ver alguma luz já é lucro, sim ou não, irmãos? É lucro. O cara não enxergava. Ele está vendo meio desfocado. Eu sou meio como ele, né? Miopia é um negócio complicado, porque você vê meio embaçado, irmãos, de longe. Vê tudo borrado. Quando eu não usava óculos, eu via alguém de longe, eu via borrado. Então, era essa a visão dele. Mas, para quem era cego, é maravilhoso ver pessoas borradas, ver luz, ver cor. Mas Jesus falou assim, ó, tem alguma coisa que está errada. Isso nos traz um ensinamento. Qual que é o ensinamento, pastor? Talvez você já recebeu o toque do Senhor. Você estava nas trevas, mas agora você está na luz. Sabe, mas tem certas áreas da sua vida que você está enxergando borrado. Tem certas áreas da sua vida que as coisas não estão andando de acordo com aquilo que você queria. Talvez você é feliz por aquilo que você tem. Mas eu quero te falar, quando você receber o segundo toque de Deus na sua vida, tudo vai se tornar perfeito na tua vida. Aquilo que estava borrado, aquilo que você não estava vendo, vai se tornar perfeito. Às vezes, nós precisamos do segundo toque na nossa vida financeira, nós precisamos do segundo toque no nosso casamento, nós precisamos do segundo toque na nossa vida espiritual, na nossa saúde. Então, Jesus deu o segundo toque. Isso é poderoso, porque isso nos mostra também uma verdade. Nem sempre o milagre é instantâneo. Esse é o único milagre aqui na Bíblia que diz que Jesus precisou refazer, né? Fazer novamente. Mas isso é um ensinamento para mim e para você. Às vezes o milagre acontece gradualmente. É um pouco hoje, por isso que a palavra de Deus diz que nós somos transformados de vitória em vitória, de glória em glória, sabe? Nós andamos de vitória em vitória, de glória em glória. É uma vitória aqui hoje, uma vitória amanhã, uma vitória depois da manhã, e quando você vai ver, você tem uma vida de vitória. Então o Senhor está falando o seguinte aqui, o ensinamento é o seguinte, existem milagres que é instantâneo, mas existem milagres que são gradual. Ele é gradual. Estava conversando ontem com o senhor, ele veio do encontro, e ele foi para o encontro bebendo muito. E aí ele voltou, não bebeu mais. Ontem ele estava falando para mim, falou, pastor, eu ficava ouvindo música mundana aí e tal, encher a minha casa disso. Não consigo mais ouvir, pastor. Toda hora eu estou ouvindo louvor. Eu não consigo mais aquilo que me trazia alegria, não me traz mais alegria. Agora eu sinto prazer em ficar louvando ao Senhor na minha casa durante o dia. Eu falei, aleluia! É isso porque recebeu o segundo toque de Deus na vida dele. Recebeu o toque, transformou. Então presta atenção em algo que eu vou te falar. Você tem que entender algo. O Senhor não quer apenas melhorar a sua vida. O Senhor não veio para melhorar um pouquinho a sua vida. O Senhor veio para transformar a sua vida por completo. O Senhor não veio trazer um pouquinho de bênção para você. O Senhor veio para abrir as janelas do céu sobre a tua vida e derramar favor sobre a tua vida. Você crê nisso, irmão? Então, o que é o segundo toque?
O segundo toque é quando você fica livre da dívida, quando você fica livre da enfermidade. O diagnóstico é curado. É quando os seus filhos começam a crescer saudáveis e você olha para eles e fala: puxa, como eles me produzem orgulho, alegria. O segundo toque é quando tudo se torna perfeito na sua vida. Deus quer te dar esse segundo toque. E hoje de manhã você vai receber esse segundo toque. Agora, lembre-se, sempre quando você está perto de algo grande, você vai enfrentar a sua maior luta. Sempre. Então, eu vou te ensinar um negócio. Quando você estiver passando por luta, lembre-se, tem algo grande vindo. Não fique mal. Não fique triste. Jogue para cima. Eu sei que tem algo grande vindo aqui. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para completar aquilo que ele começou na sua vida. Ele é fiel para aperfeiçoar aquilo que ele começou na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Vários homens de Deus tiveram um segundo toque. Eu queria falar de Elias, profeta Elias. Não precisa abrir, mas 1 Reis 18, nós temos o desafio dos profetas de Baal. Elias era homem de Deus, profeta. Mas só que existiam também os profetas de Baal, de um Deus estranho. E eles se juntaram no monte e fizeram o desafio dos profetas. Qual que era o desafio? Eles montaram um sacrifício, colocaram lenha e Elias falou o seguinte: se Baal é Deus, nós vamos servir Baal. Agora, se o meu Deus responder, nós vamos servir ao Deus de Israel. E eles fizeram sacrifício, falou: ao Deus que respondeu o sacrifício é o Deus verdadeiro. E aí começaram os profetas de Baal, montaram o sacrifício, eles começaram a se autoflagelar. Então começaram a se chicotear, começaram a gritar, Baal. E Elias estava tirando sarro. Ele falou: ó, grita mais alto. Vai que seu Deus está dormindo. Talvez ele tirou uma soneca. Sabe? Ele ficava do lado gritando, tirando sarro deles. E eles gritando, Baal, 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 Baal. Nada aconteceu. De repente, Elias abre a boca e ele clama ao Senhor. O fogo do céu desce e consome todo o holocausto, todo o sacrifício. E aí, sabe o que acontece? Eles perceberam que Deus era Deus mesmo, Deus de Israel. O Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Mas só que isso trouxe um problema. A mulher do rei Acabe, uma bruxa chamada Jezabel, não que mulher seja bruxa, amém, irmãos? Amém, irmãs? Aleluia! A Dailene. Não que mulher é bênção, amém, homens? Aleluia! Mas Jezabel trabalhar, ela era alguém totalmente desviado, ok? Ela servia a outros deuses. Ela fica indignada. Ela fala: como que pode? 400 profetas de Baal morreram. E ela falou o seguinte para Elias: olha, Elias, assim como os profetas morreram, você vai morrer. Irmãos, agora eu vou te falar, quem é homem sabe. Elias enfrentou 400 profetas. Mas quando chegou com uma mulher, o bicho pegou para ele, irmão. É assim na sua casa também? Você enfrenta a dificuldade, mas chegou em casa, a mulher tá lá e você... É, o Cauã fala isso, né? Irmão? Cauã casou agora. Tadinho, Cauã. Tadinho não, é bênção. Chegou lá, falou: pastor, tô falando tudo que você me ensinou. Ótima palavra lá em casa é minha. A Sandra fala: vai lavar louça, acabou, tô indo lá. Né? Mas vamos lá, irmãos. Uma mulher desestabilizou Elias. Uma mulher conseguiu, 400 profetas não fizeram isso, mas uma mulher conseguiu tirar algo de Elias. E aí, isso mostra algo para nós. Às vezes nós enfrentamos muitas lutas e nós vencemos as lutas, mas existem áreas das nossas vidas, existem situações que Jezabel se levanta. Sabe, você não tem medo de certas coisas, mas às vezes uma incerteza, uma dúvida começa a gerar um medo dentro de você.
começa a gerar expectativas erradas dentro de você. Por quê? Porque é a ameaça do inimigo contra a sua vida. E aí, o que que acontece? Elias, ele foge dela, né? E muitos falam que Elias entrou num quadro de depressão, né? Mas Elias, ele sentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e ele começou a pedir a morte para Deus. Por que que ele pediu a morte? Porque ele estava sob uma ameaça, ele estava sobre uma crise. E muitos de nós, quando passamos por crises, muitos irmãos, né? Eu estava vendo testemunho de uma pessoa lá no encontro. Ela falou: eu estava para me matar. No dia que eu ia me suicidar, meu irmão ligou para mim, falou algo de Deus para mim, me livrou da morte. Às vezes, você não aguenta passar pela situação, você não aguenta passar pela crise, e você fala: eu vou desistir, eu vou acabar com a minha vida. Parei, acabou. Elias estava assim. Elias estava falando: eu acabou, morri, Deus me mata. Mas aí o anjo apareceu para Elias. Ele estava desanimado, estava desesperado. Aí, 1 Reis 19, a partir do verso 1, abre lá. 1 Reis 19, a partir do verso 1, o anjo do Senhor foi falar com Elias. E algo interessante acontece. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi para salvar sua vida. E se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E diz: basta, pode passar, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou. Esse foi o primeiro toque do anjo. O anjo tocou em Elias. E aí olha o que ele diz: levante e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? Presta atenção. Acontece algo aqui sobrenatural. O anjo vem, toca ele. Ele estava mal, ele estava pedindo a morte, mas o anjo veio e tocou ele. Mas olha só que poderoso. O anjo não deu força para ele caçar. Não falou: levanta, Elias, vai caçar, eu sou contigo, eu vou te dar a vitória. O Senhor cozinhou para Elias. Quando ele acordou, tinha pão em brasas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a graça de Deus se manifestou sobre a vida de Elias. Ele não precisou fazer nada. Deus serviu ele. Eu quero declarar, nesses dias, a graça e o favor abundante de Deus virá sobre a tua vida. Talvez você está num momento ruim da sua vida. Talvez você está desanimado, você está mal. Mas a graça do Senhor vai se manifestar sobre a tua vida. Deus vai preparar o alimento para você levantar e comer. Foi isso que ele fez com Pedro também. Pedro tinha negado Jesus. Pedro voltou a pescar. Pedro tinha saído do propósito. Quando Jesus aparece na praia e chama Pedro, o que Jesus prepara? Pão. Jesus vai preparar pão, deixa nas brasas e peixes. O Senhor prepara a refeição para Pedro. Sabe por quê? Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Talvez você está aqui cansado. Talvez você cansou de lutar. E você fala: não tem mais jeito para mim não. Nesses dias, você vai ver a graça de Deus manifestar na sua vida. Nesses dias, você vai ver Deus te servindo, Deus te dando alimento. Talvez você perdeu a paixão. Sabe, irmãos, a gente acha que todo mundo que serve a Deus é super-herói. Super-homens, super-mulheres. Sabe, você vê o pastor pregando e fala: ele nunca passa por crise. Todos nós passamos, irmãos. Todos nós passamos por dias maus. Todos nós temos a vontade de desistir.
Todos nós passamos pelo desânimo. Todos nós passamos por esse momento de cavernas em nossas vidas. Mas a palavra de Deus para você é o seguinte: nesse momento, o Senhor vai te servir, o Senhor vai te guardar. Você sabe, às vezes a gente acha que por você mostrar sua fraqueza para Deus, Deus vai te excluir. Vou falar, ó, quando Jesus foi ser crucificado, ele está carregando a cruz. E chega um momento que Jesus, que era Deus, o que ele faz? Cai. Estava cansado, não suportava mais o peso da cruz fisicamente. O que Deus fez? Deus colocou um homem. Pegaram um homem e o homem terminou de carregar a cruz. Quando você está nos seus dias maus, desanimado, mal, o Senhor nunca te lança para fora. O Senhor nunca esquece de você, mas o Senhor vai colocar pessoas do seu lado para te levantar, para te instruir, para orar por você, para abençoar a sua vida. Sabe, Deus sempre vai colocar alguém no seu caminho. Por isso que é importante você estar na célula, porque às vezes você está mal, vai para a célula mal, porque na célula algum irmão vai liberar uma palavra sobre a tua vida e vai te fortalecer, amém, irmão? Então Deus não te despreza. Deus sempre vai colocar alguém. Na vida de Elias, Deus colocou Eliseu. Deus colocou Eliseu para que Elias entendesse o cuidado de Deus pela vida dele. Sabe, Deus vai conectar pessoas com você esses dias. Você crê nisso, irmão? Então, quando você estiver cansado, lembre, Deus não te lança fora. Deus não te joga fora. Você não é descartável. Amém, irmão? Você não precisa ser um super-herói. Você não precisa estar todo dia bom. Você não precisa mostrar uma força que você não tem. Deus sabe dos seus limites, Deus sabe da sua força. Mas no seu dia mal, haverá sustento de Deus sobre a tua vida. Haverá o Senhor cuidando de você. Mas continuando no verso 7, olha que interessante. Do verso 7 até o 10, diz o seguinte: voltou a segunda vez o anjo. E o que o anjo fez pela segunda vez? Tocou. Olha que interessante, assim como o cego está tocando de novo em Elias. E lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Olha o verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Ele estava pedindo a morte, ele queria a morte. Mas quando ele recebeu o segundo toque, o anjo falou: come e beba. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Para aí. Então presta atenção. Quando Elias recebeu o segundo toque do anjo, ele levantou e comeu. E aquela comida deu força para ele caminhar. Eu quero declarar, hoje Deus vai liberar uma unção sobre a tua vida, para você continuar caminhando. O Senhor vai te dar força, o Senhor vai reanimar suas forças, o Senhor vai reanimar o seu ânimo, para que você continue caminhando, porque o caminho é longo, mas saiba, você não está sozinho, Ele está com você. O caminho vai durar mais alguns anos, mas você não está sozinho, Ele está cuidando de você. Amém, irmãos? Não desista do sonho, não desista da promessa, não desista do propósito. O Senhor vai te alimentar, vai te fortalecer, vai te impulsionar a você andar mais ainda. Você vai crescer mais do que você já cresceu hoje. Você vai prosperar mais do que você já prosperou até hoje. Você vai ir além do que você imagina por causa do segundo toque na sua vida. Você crê nisso, irmão? Não se acomode, então, com o primeiro toque. Você sabe, eu vejo os irmãos muito acomodados. Acomodados com o quê? Ah, pastor, tá bom, eu não via. Agora eu tô vendo homens borrados, tá boa a minha vida. Eu não sei se você sabe, Gênesis 11, 24, pode abrir lá. Você vai ver que o pai de Abraão se chamava Terá. E estudiosos, teólogos, dizem que Terá foi chamado por Deus. O primeiro chamamento não foi para Abraão, foi para Terá, seu pai. Por quê? Ele saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã.
Foi o mesmo trajeto de Abraão. Só que aconteceu algo na vida de Terá que fez ele não responder ao chamado de Deus na vida dele. A morte do filho dele. Então nós vamos ver aqui, nesse texto, o que aconteceu. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. É Tera, pastor, é igual o carro. Pode ser Tera, Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, a Naor e a Arã. Ok? Arã é o filho que morreu. Continuando. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Ló era sobrinho. Então, presta atenção. O Ló era filho de Arã. Por isso, você vai começar a entender que Abraão levou Ló com ele. Por quê? Porque Ló não tinha pai. Arão morreu. E aí, eu creio que Abraão começou a tomar conta de Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai, ainda vivo, Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para onde, irmãos? Canaã. Então, primeiro chamado aqui foi para o pai de Abraão. Sai dessa terra e vai para outra terra. Talvez seja por isso que Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua. Por quê? Você vai entender agora o porquê aqui. Foram até Arã, onde ficaram. E além de ter vivido 250 anos, ao todo, morreu em Arã. Então, presta atenção em algo aqui. Arã era o nome do filho dele. Terá saiu de Ur dos Caldeus. E ele foi em direção a Canaã, em direção ao propósito. Mas no meio do caminho ele encontrou uma cidade do nome de quem? Do filho dele. Ou seja, a decepção e a frustração, a chateação, impediram Terá de viver o propósito de Deus. Ele parou naquela cidade, se estabeleceu ali. Isso é muito interessante, porque é o seguinte, olha só, presta atenção em algo. Hoje nós falamos que Deus é um Deus de geração. Deus é o Deus de Abraão, Isaac. Mas era para ser o Deus de quem? Terá, Abraão. Você percebe? Você percebe? Porque Canaã é a terra prometida, era a terra da promessa. Ele colocou, talvez, no coração de Terá esse chamamento. Mas por causa da circunstância, por causa da tristeza, da decepção, ele não conseguiu permanecer e continuar no alto. Então ele parou porque a cidade chama o nome do meu filho, fez lembrar o filho dele. Ele falou, não, vou ficar aqui. Eu perdi meu filho, não superei isso, eu vou ficar em Arã, porque Arã lembra do meu filho. Então, não deixe que a sua frustração, decepção, chateação pare o propósito de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Então, presta atenção, ele não percebeu, ele não recebeu o segundo toque, ele não percebeu que Deus poderia fazer algo na vida dele. Deus continua cumprindo a promessa, agora através de Abraão. Então, o segundo toque que recebeu foi Abraão. Por quê? Deus chamou Abraão. Deus apareceu para Abraão agora, claramente. Então, irmãos, eu quero te falar, Deus pode te levantar das cinzas. Deus pode te levantar do pior momento da sua vida. Deus pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Você só precisa permanecer no propósito, no caminhar, no centro da vontade de Deus. Eu quero profetizar e eu sinto isso, irmãos. Deus vai
mudar a história. Deus vai reverter a situação na sua vida. Eu creio nisso. Deus vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa, Deus tem um chamado para a sua vida. E isso é o mais importante da sua vida. O chamado, o propósito, a promessa. Agora, o segundo toque será sobrenatural. Jó 42:10. Jó 42:10. É, Jó é alguém muito. Um homem muito cheio da palavra, muito cheio. Jó, ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, talvez perdeu a esperança, mas Deus restituiu a vida de Jó. Deus foi sobre a vida de Jó. E Deus fez algo. E aí, Jó 42:10 diz aqui, ó. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Continuando. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então presta atenção. Jó, ele viveu ressurreição. Quando você vai ver no capítulo 1 de Jó, você vai ver que Jó tinha 3.000 ovelhas, agora ele tem 6.000 ovelhas, ok? Pode continuar aqui, vamos ver o que Deus deu para Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Presta atenção. O segundo toque na sua vida é para te abençoar de uma forma que você nunca viveu na sua vida. Aqui diz que o último estado de Jó foi mais abençoado do que o primeiro. Eu profetizo isso sobre a tua vida. O que vai acontecer aqui na frente, na sua vida, esses dias, esse mês, será muito maior do que você já viveu até hoje. Aí diz o seguinte: olha só. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, ele tinha 7.000. 6.000 camelos, ele tinha 3.000. 1.000 juntas de boi, ele tinha 500. E 1.000 jumentas, ele também tinha 500. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. O mesmo número de filhos que eles tinham lá atrás. Agora aqui, quero te falar uma palavra de consolo. Ok? Ele tinha 3.000, 6.000 ou 7.000, agora tem 14.000, o dobro. Mas os números de filhos de Jó permaneceu aonde, irmãos? 10. 10. Tinha 10 lá, 10 aqui. Mas eu quero trazer um consolo para você. Por quê? Deus restituiu o dobro. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Para Deus, os filhos de Jó estão mortos. Eles estão vivos. Por isso que Deus deu o dobro para ele. Deu mais 10. Porque no mundo espiritual eles não estão mortos. Foi tudo por causa do propósito. Sabe, irmãos, talvez você está aqui hoje, você perdeu alguém que você ama, né? Um filho, alguma coisa, algo assim que você. Quer te falar, aqueles que creem no Senhor, eles jamais morrem. Eles não vão ver a morte. Podem dormir, mas eles não morrem. Para Deus não estão mortos. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você vai viver restituição em dobro na sua vida. Deus vai dar. Então, presta atenção. Segundo toque, vem para te lançar para uma nova dimensão. Agora, Jó está numa nova dimensão. Queria chamar a equipe de louvor para subir aqui. Jó está num novo nível. Agora, se ele era um homem abençoado no começo, agora ele é duplamente abençoado. E eu quero declarar, isso vai acontecer com você. Você vai ser duplamente abençoado. Você crê nisso, irmãos? Essa palavra? Então, fique de pé. Fique de pé. Eu acho que o nome de Deus mexe com a nossa estrutura. O nome de Deus mexe conosco. Queria cantar esse cântico, queria orar com você. Porque Deus vai abalar suas estruturas. Creia nisso.
Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Talvez você chegou aqui triste, desanimado, cabisbaixo, caído. Mas a canção não mudou sobre a tua vida.